Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo no salmo tema deste congresso, que está no Salmo 27. O Salmo 27, que nos diz, verso 1, Salmo 27, verso 1, que nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve-me, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. É um salmo maravilhoso. E que fala de confiança, ele fala de anelo, de anseio, de desejos pela presença do Senhor. É uma palavra de encorajamento. O salmista está orando. Esse salmo, ele é uma oração. E ele está orando a Deus e está rogando ao Senhor, ansiando pela sua presença, ansiando pela comunhão com o Senhor. Nós não sabemos exatamente qual é o contexto desse salmo. É um salmo de Davi, com certeza, mas nós não sabemos exatamente qual o contexto desse salmo. Foi dito aqui pelo pregador de ontem, que poderia ter sido uma perseguição de Absalão, poderia ter sido na perseguição de Saul. Nós não sabemos ao certo. Sabemos que foi um momento de perseguição. Isso é uma certeza que nós temos. Foi no momento de perseguição pelos seus adversários, os seus inimigos. Mas aqui nós temos o salmista falando de uma coisa necessária, falando de uma coisa. Ele fala de um pedido. Ele fala para Deus que só uma coisa ele tinha a pedir ao Senhor. E esta coisa é que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida.
Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza, a formosura de Deus. Nós muitas vezes dobramos nossos joelhos em oração e temos uma lista de pedidos para Deus. Temos tantas coisas para pedir, né? Chegamos nas nossas orações a Deus tão ansiosos, com tantos pedidos, com tantas coisas, com tantas necessidades. Mas esse salmo nós aprendemos aqui que apenas uma coisa é necessária. De todas as que nós temos, de todas as que nós nomeamos, de todas as que estão nos incomodando agora, na verdade, apenas uma só é necessária. Ele diz: uma coisa pedi, e a buscarei. Agora, ele está pedindo uma coisa que é a presença do Senhor, é o anelo pela presença do Senhor. Se essa coisa não fosse suficiente, essa coisa que ele está pedindo, essa única coisa que ele está pedindo, se ele não acreditasse que ela fosse suficiente para a sua vida, suficiente para a sua alma, ele não pediria apenas esta. Se ele achasse que faltasse, que está faltando um casamento, está faltando dinheiro, está faltando um emprego melhor, está faltando uma saúde melhor, está faltando... Se ele achasse que todas essas coisas, elas tinham que estar juntas na sua vida para que ele se sentisse feliz, ele não ia dizer: uma coisa pedi. Uma coisa pedi. E se ele pediu, e se ele se focou nesta última coisa, ele ficou focado nesta última coisa. Ele ficou tão focado nessa única coisa, que ele disse: uma coisa pedi e uma coisa buscarei. E essa única coisa eu vou buscar. Se não fosse suficiente, se a presença de Deus não fosse suficiente para ele, ele não pediria só isto, meu querido. Ele não ia pedir e se determinar em buscar esta única coisa. Mas como ela era suficiente, como ela ainda é suficiente, ele diz: uma coisa pedi e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqueles que verdadeiramente eles desejam comunhão com Deus, eles terão zelo, todo o zelo para buscá-lo. Eles terão zelo para buscá-lo. Aqueles que verdadeiramente nos seus corações desejam comunhão com Deus, entende que esta é a única coisa na sua vida que realmente importa, e que ela é suficiente para ele. Ele verdadeiramente ele vai desejar essa comunhão, e ele vai buscá-la com zelo. Com zelo. Por isso que ele está dizendo: é uma coisa, eu só preciso desta coisa, e eu vou buscar esta coisa, porque ela é suficiente para mim. É por isso que nesse salmo também é dito, no verso 8: quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. São aqueles que creem, são aqueles que desejam, são aqueles que querem comunhão com o Senhor, que querem intimidade, que querem conhecê-lo mais, que querem que Ele seja suficiente na sua alma, na sua vida. Esses que querem, quando o Senhor diz: buscai o meu rosto, eles respondem: Senhor, o teu rosto eu buscarei.
eles vão dizer com seus corações, eles vão dizer com as suas almas, com o seu espírito, não da boca para fora, mas da alma, do coração. Eles vão dizer: Senhor, o teu rosto eu buscarei. Uma coisa, isso é maravilhoso como a palavra de Deus, ela faz isso, né? A palavra de Deus são 66 livros, não é? Escrito por diversos autores, cerca de 40 autores diferentes, se não me falha a memória. E há tanta coisa nas Escrituras, né? É um livro grande e até difícil de ler, né? Leva tempo para ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, né? E além disso, se você deseja conhecimento, você ainda vai precisar mais conhecimento. Você vai precisar ainda de livros para te amparar no seu conhecimento teológico. Mas é tão maravilhoso como a Bíblia resume as coisas para nós, né? Porque se a Bíblia desse uma lista de coisas para você guardar, você ia ter dificuldade para memorizar todas na sua cabeça. Mas ela está resumindo para você aqui, está dizendo uma coisa só. De 66 livros, está dizendo uma coisa só. Entende isso? Está resumindo para que você entenda e perceba, e para que você não esqueça. Porque se ele desse uma lista muito grande de coisas para você guardar, você memorizar, você pode esquecer de alguma delas. Mas como ele está dizendo, uma coisa é fácil de guardar. Uma coisa pedi e buscarei. Que coisa é essa? Que eu possa morar na casa do Senhor. Se você estabelece um monte de prioridades na sua vida, você vai acabar esquecendo de uma ou de outra. Mas se você tiver só uma pela qual toda a tua vida está estruturada nela, está fundamentada nela, como a única coisa que você não pode esquecer, as outras você pode esquecer, mas essa você não pode esquecer, porque esta é a única coisa que você não pode esquecer. Veja como Deus facilita as coisas para nós. É o que ele disse para Marta: Marta, Marta, você está aí tão atarefada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria, escolheu a boa parte, a qual não vai ser tirada dela. Você não vai tirar ela daqui dos meus pés. E o que ela estava fazendo? Ela estava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Cristo. Uma coisa. Deixa eu dizer outra coisa muito importante para você. Toda a Bíblia, de capa a capa, tudo que foi escrito pelos profetas, a revelação de Cristo, de todas as coisas, a Bíblia, ela tem um único propósito. Ela tem apenas um único objetivo. Tudo que é dito e ensinado nas Escrituras se resume numa coisa, em um objetivo. Sabe qual é? Nos tornar verdadeiros adoradores. É tudo. Tudo que é ensinado, tudo que é falado, tudo que é dito, todas as profecias, revelações, toda a Escritura, ela tem esse único propósito: é nos tornar verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, a natureza da verdadeira adoração, a essência da verdadeira adoração é buscar a face de Deus. É isto. Toda a Bíblia, tudo foi dito, escrito com este propósito, de nos tornar verdadeiros adoradores. Aí surge a pergunta: e quem são os verdadeiros adoradores? Quem são os verdadeiros adoradores?
Jesus Cristo diz quem são os verdadeiros adoradores. João capítulo 4, Jesus disse: chegará o tempo, e de fato esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Vão adorar, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito, ou seja, não da boca para fora, não só quando está no culto, não só quando está na igreja, não só quando está no congresso, mas vão adorar o Pai em espírito, ou seja, do seu interior, do seu íntimo, em verdade, ou seja, com sinceridade, com um verdadeiro interesse por Deus, não pelas coisas materiais que Deus dá, mas um verdadeiro interesse por Deus, para ver o que os salmistas chamam de a face de Deus. Após a regeneração do Espírito Santo, é que o homem é despertado para o verdadeiro interesse por Deus, por esta fé e por este interesse por Deus. Esta é uma obra da graça, é uma obra do Espírito Santo. Quando a graça de Deus ela é derramada no coração do homem, ela expulsa os antigos hábitos e os antigos interesses, a velha maneira de viver. Há uma mudança de interesses. Sabe por quê? Porque agora há um novo motorista na direção, há um novo condutor na direção, agora há um novo piloto no leme do barco da vida, da alma. A pessoa então, ela passa a não mais desejar o que desejava antes, o que era importante antes, o que era relevante antes, não é mais. Ela passa agora a nutrir no seu coração um desejo por conhecer a Deus. É por isso que o salmista está dizendo: uma coisa pedi ao Senhor. Por quê? Porque as outras coisas ele já falou, não me servem mais. Essas outras coisas não são mais relevantes, não são mais importantes. A única coisa importante para mim agora é habitar na casa do Senhor, é contemplar a formosura do Senhor, é aprender do Senhor. Ele era rei, mas ele não podia habitar na casa do Senhor. Só quem habitava na casa do Senhor eram os sacerdotes. Ele, sendo rei, não poderia. Ele poderia chegar no átrio, né, na parte exterior. Ele não podia entrar no lugar santo. Ele não poderia entrar no Santo dos Santos. Isto era reservado aos sacerdotes. Mas o desejo dele de contemplar a beleza de Deus, a glória de Deus, era tanta que ele queria ser como uns sacerdotes. Ele queria ficar lá dentro. Ele queria morar na casa do Senhor. Ele queria estar todo dia naquele lugar. Aquele lugar para ele era tão bom, era tão maravilhoso aquele lugar. Não por causa do ouro, não por causa dos utensílios de ouro que tinha lá, das cerimônias, da boa música, dos cânticos. Não por causa das pessoas simplesmente, mas por conta da presença de Deus que habitava naquele lugar. Era um lugar amável, era um lugar onde se ouvia falar de Deus, era um lugar onde se adorava a Deus, era um lugar onde as pessoas iam para adoração, era um lugar onde as pessoas iam para arrepender-se dos seus pecados, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele dizia: esse é o melhor lugar da terra, eu queria morar aqui. É
É isso que acontece com o coração que foi regenerado pelo Espírito, pela obra da graça. Os seus interesses, os seus desejos, aquilo que ele dá valor, muda. E ele percebe que só uma coisa é necessária, de toda a sua vida, de tudo que ele tem, tudo que ele possui, ou que ele possa possuir, só uma coisa tem valor. Então, quando isso acontece, a pessoa passa então a desejar e a buscar a Deus. Há uma coisa importante aqui também nesse salmo. Ele diz, é uma ordem, é um preceito de Deus, é um mandamento. Diz assim: buscai o meu rosto. Isso é uma ordem, é um mandamento. Buscai o meu rosto, ou seja, buscai a minha face, buscai comunhão comigo. É uma ordem. Se alegrar no Senhor, se regozijar no Senhor, ter alegria, ter júbilo no Senhor, é uma ordem. De forma que, se nós não nos alegramos no Senhor, nós pecamos. É um pecado se alegrar com as coisas do mundo e não se alegrar com as coisas de Deus. É um pecado. É um pecado você se divertir com as coisas do mundo, você se alegrar com os confortos do mundo terreno e não se alegrar com as coisas de Deus. É um pecado. É uma ordem. Buscai. Mas toda a ordem na Bíblia é sempre acompanhada de promessa. Todas as ordens na Bíblia, todos os mandamentos estão acompanhados de promessas. É profético. A Bíblia, ela é profética. Então há um mandamento, mas há uma profecia em forma de promessa. Se você buscar, você vai encontrar. Se você realmente buscar ao Senhor, se houver realmente um interesse no seu coração por Ele, sincero, você vai encontrar. Jesus disse: todo que bate, a porta abre, e todo que busca, encontra. É triste que quando as pessoas falam disso, estão falando de dinheiro. É triste. Estão falando de prosperidade material. Eu fico triste quando eu ouço isso. Está falando, usa esse texto para falar de que Deus vai prosperar, que Deus vai abrir porta de emprego, que Deus vai fazer. Não que Deus não possa fazer essas coisas, Ele faz. Ele nos livra dos nossos inimigos, Ele nos livra dos nossos problemas. Ele nos ajuda, Ele nos socorre sim. Deus abre porta sim. Mas você usar o texto bíblico para falar disso é empobrecer o texto. Porque o pedir e o insistir e o buscar é para isso, é para encontrar a face de Deus. É para você insistir em buscá-lo, para que você o encontre verdadeiramente. Agora, a face de Deus, lá, há diversos salmos repetindo essa coisa de a face de Deus, o rosto de Deus. Você vai encontrar diversos salmos. E os salmistas, quando fazem isso, eles estão repetindo uma bênção sacerdotal, uma bênção que foi determinada por Deus quando o povo saiu da terra do Egito. Foi determinada por Moisés. Através de Moisés, Deus disse que os sacerdotes deveriam abençoar o povo com esta bênção. E a bênção qual era? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.
é dito 2 vezes que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti para ter misericórdia de ti e que o Senhor levante o seu rosto para te dar a paz. É esta bênção que Ele está desejando. É essa bênção de contemplar a face de Deus. Contemplar a face de Deus são essas bênçãos que vão ser alcançadas. Misericórdia, você vai sentir a misericórdia de Deus por você. Que misericórdia, que Ele não está retribuindo como deveria os seus pecados. Ele não está cobrando as suas dívidas por causa de Cristo, por causa do sangue de Cristo. Ele está tendo misericórdia de você, Ele está se compadecendo de você, e Ele está permitindo que você tenha comunhão com Ele. Ele não está deixando você lá no mundo, no pecado, perdido, mas Ele tem demonstrado misericórdia pela tua alma. E a segunda bênção relacionada à face dele é a sua paz. Ele te dá a sua paz. Você sente a paz real e verdadeira desta doce comunhão com Deus. Esse é o verdadeiro bem. Esse é o bem desejado por Israel. Nós vemos isso. O salmo que declara melhor isso é o Salmo 4. Vamos ler. Eu convido você para ler comigo. Salmo 4, versículos 6 e 7. Salmo 4. Salmo 4, versículos 6 e 7. Que nos diz assim: há muitos que nos dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Aí a resposta: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Esse é o bem desejado por Israel. Este é o maior bem, o supremo bem, o único verdadeiro bem. Versículo 7. Mais alegria puseste no coração do que a alegria deles, ou seja, dos bens terrenos, dos bens deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Ou seja, quando a terra, quando a lavoura deles prosperavam, e isso trazia para eles alegria, quando os negócios deles prosperavam, e isso trazia alegria, o salmista está dizendo: o meu bem é contemplar a face, o rosto, é quando o rosto de Deus brilha a sua luz sobre mim, e esta alegria desta comunhão, de contemplar o rosto do Senhor, é a alegria maior do que de ganhar dinheiro. Traduzindo para os nossos dias atuais, é melhor do que a alegria da prosperidade, de ganhar dinheiro. É maior do que todas as alegrias. É mais do que ganhar dinheiro. É mais do que ganhar 50 milhões na Mega Sena. Se você acha que ganhar 50 milhões na Mega Sena é melhor, você ainda não contemplou a face dele. Você não contemplou. Você não contemplou a face dele. Você ainda não contemplou a glória da face dele. Se você acha melhor estar em outro lugar do que na casa dele, na presença dele, você não contemplou a face dele. Se você não acha melhor estar aqui 1000 vezes na casa dele, no lugar de adoração, no lugar de culto, do que em outro lugar, você não contemplou a face dele. Porque esse mesmo salmista diz: eu preferiria estar à porta da casa de Deus do que 1000 vezes em outro lugar. Mais do que numa praia, mais do que num clube, mais do que numa viagem internacional, mais do que
tomando banho numa banheira de hidromassagem, mais do que qualquer outro lugar, mais do que na minha cama, mais do que no conforto do meu sofá assistindo a Netflix, mais do que qualquer outro lugar. Se você não reconhece isso, você ainda não contemplou a face dele. Você acha que Davi estava usando aqui, falando palavras que não eram verdadeiras? Eram verdadeiras sim. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiz uma consulta na IA, na inteligência artificial. E eu perguntei para a IA, qual seria o valor da oferta em ouro e prata que Davi deu para construir o templo de Israel em Jerusalém? Qual seria o valor em reais nos nossos dias? Sabe qual foi o número que a IA me deu? Não sei se está certo, mas que ela deu um número aqui assombroso. Ela deu 46 bilhões de reais. Foi a oferta que Davi deu. 46 bilhões de reais. Você acha que ele achava que dinheiro valia mais do que Deus? Você acha que ele achava que dinheiro valia mais? Você acha que o trono que ele ocupava de rei, ele achava melhor? Ele preferia ser um sacerdote. Ele preferia ficar lá na casa do Senhor como o mais humilde sacerdote, do que no trono dele, na casa dele, no reinado dele, com os servos dele. Ele começa o salmo dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O que ele está dizendo? Essa luz que vocês veem em mim não é minha, essa luz é o Senhor. O Senhor é a minha luz, Ele faz o meu rosto resplandecer. A bênção da contemplação. É isso que os salmos estão dizendo quando eles dizem ver, contemplar o rosto do Senhor. Quando o rosto de Deus brilha, quando a face de Deus brilha, quando Deus levanta o seu rosto, quando o rosto de Deus resplandece, é a bênção da contemplação. E essa bênção da contemplação é a maior de todas as bênçãos. É a bênção final, é a bênção suprema. Como eu disse, toda a Bíblia foi escrita para nos tornar verdadeiros adoradores que contemplem a face de Deus. Agora você pode me perguntar: contemplar como? Como que eu contemplo? A resposta é pela fé. É pela fé. Haverá um dia que nós vamos contemplar face a face. O apóstolo Paulo diz que em 1 Coríntios capítulo 13 ele diz: então nós veremos Ele como Ele é. Nós vamos contemplar o face a face. Mas agora é pela fé. O justo vive pela fé, meu querido, não por vista. É pela fé. Eu quero lembrar você a natureza da fé. Qual é a natureza da fé? Do que consiste a fé? Qual é a definição de fé? Você sabe, só para te lembrar. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É a certeza que eu tenho de coisas que eu espero, mas eu espero não com uma esperança do mundo, que pode ou não acontecer. Não, ela é uma certeza. Eu sei que ela vai acontecer. Eu estou esperando só um momento, mas eu sei que ela vai acontecer. E é a convicção de fatos, de verdades, que eu não posso ver.
mas que eu sei que são reais. Então, contemplar, essa contemplação, como ocorre? Ocorre pela fé. É uma certeza, é uma convicção no coração, no interior. E é certeza, eu quero frisar isso, é certeza. Eu não acho que eu estou vendo a Deus, eu tenho certeza que eu estou contemplando Ele. Eu não acho que eu vou vê-lo um dia, eu tenho certeza que um dia eu vou enxergá-lo e vou vê-lo face a face, porque eu sei, eu o conheço. Fé em quê? Você já entendeu a natureza da fé, mas você pode perguntar, mas fé em quê? Fé em Cristo. Fé em Cristo. 1 Pedro, abre aí comigo, 1 Pedro capítulo 1, versículos 7 a 9. Alguém que está esperando provas materiais, visíveis, palpáveis, de que Deus é real, não creu ainda. Ainda não creu. 1 Pedro capítulo 1, versículos 7 a 9. Nós vamos começar pela parte final do versículo 7. A minha tradução é um pouco diferente, mas é possível compreender aí com a sua Bíblia. Uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, pelo fogo das provações, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Glória a Jesus. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, mas crendo com uma convicção, com uma firmeza, que ela causa alegria. O pecador sem Deus, ele se alegra na conquista do dinheiro, na conquista dos bens terrenos, coisas visíveis, coisas palpáveis. Mas o justo, aquele que tem a fé verdadeira, aquele que é um verdadeiro adorador, ele se alegra muito mais por coisas que ele não vê. Ele enxerga Cristo de uma forma que Cristo é tão real na sua alma, no seu coração, que enche o seu coração de alegria, mais do que a alegria do dinheiro, mais do que a alegria dos bens e confortos terrenos. E é uma alegria indescritível. Ou seja, é tanta alegria, é uma alegria tão arrebatadora, é algo que toma a mente, o coração, que envolve os afetos, aleluia, que não é possível nem dizer, nem descrever em palavras como esta alegria é na sua alma e no seu coração. Isto é contemplar a face de Deus na pessoa de Cristo. Mas você ainda pode se perguntar, tudo bem, eu já entendi que é o que não se vê, eu entendi que isto é uma alegria transbordante, mas como é que eu vejo Cristo pela fé? Como é que eu enxergo Ele pela fé? Isto ocorre quando eu busco ao Senhor, até obter a certeza e a convicção na minha alma
que Ele é o meu Salvador. Aleluia. Que Ele é o meu maior bem nessa vida. Que Ele é esse tesouro precioso que Deus me deu. Lá na eternidade, quando Deus estava distribuindo os seus bens aos homens, Ele me deu aquilo que Ele tinha de melhor, Ele me deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, Ele me separou para aquilo que Ele tinha de mais valioso, que é Jesus Cristo, seu Filho amado, que Ele haveria de enviar para morrer por mim, para que no tempo que Ele mesmo determinou, eu pudesse olhar para este Cristo, aleluia, ferido na cruz, ensanguentado, gemendo, aleluia, mas para perdão dos meus pecados, para minha reconciliação com Deus, para minha salvação, hoje e por toda a eternidade. É conhecendo a Cristo, é conhecendo a Cristo na sua palavra. É assim que nós vemos a Cristo pela fé, é assim que nós enxergamos Ele pela fé, conhecendo-o na revelação da sua palavra, tudo aquilo que a Bíblia diz acerca do que Cristo é, do que Cristo fez, do que eu sou em Cristo, do que Cristo conquistou para mim, a posição que agora eu tenho diante dEle. É conhecendo isso que o meu coração vai transbordar de alegria, de prazer, aleluia, e eu vou dizer, eu contemplo, eu vejo a sua face, eu vejo o seu amor, eu sinto a sua alegria, eu sinto o seu poder, eu sinto queimar na minha alma, eu sinto que este é o maior bem da minha alma e do meu coração, até a sua alma transbordar. É buscando ao Senhor até a sua alma transbordar. É aprendendo sobre Cristo na Escritura até a sua alma transbordar de alegria e de prazer sobre o que Cristo é, aleluia, para você, o que Ele conquistou para você, aleluia. Eu vou ler aqui com vocês alguns trechos da Bíblia que mostram para nós, aleluia, como conhecendo a Cristo, pode isto fazer com que a nossa alma transborde. 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu já vou terminar. 2 Coríntios, capítulo número 4, verso de número 1. Pelo que sabemos, pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, e assim nós que vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Esse evangelho foi revelado para os salvos, para os eleitos. Para o ímpio que não crê, que não se arrepende dos seus pecados, o evangelho está encoberto. Ele não consegue crer que ele pode contemplar, ele nem imagina que isso seja possível, que ele pode desfrutar da comunhão com o Senhor. Ele não sabe que isso existe, ele não sabe que isso é real, ele não sabe que é possível. Aleluia! Mas para aqueles, Paulo diz, mas para nós que cremos, aleluia, nós temos visto resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, Cristo que é a imagem de Deus. Glória a Deus, aleluia! Vamos ler ainda. Vamos ler ainda mais um texto. Me fugiu da memória. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Aleluia! É assim, é buscando a face de Cristo até encontrá-lo, até que todas as verdades que nós aprendemos nas Escrituras sobre Cristo faça com que o nosso coração regozije de alegria. O cristão verdadeiro, ele fica alegre sim com as bênçãos que Deus dá aqui nesta terra, mas o seu coração se alegra muito mais com as promessas que Deus fez na sua palavra para ele. Ele se alegra muito mais em conhecer as verdades de Cristo, quem Cristo é para ele. Vamos ler ainda aos Romanos capítulo de número 8. Aos Romanos capítulo número 8, versículo de número 8, versículo de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez,
ou perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É conhecendo essas verdades, é declarando elas, é orando elas, é tendo elas na tua mente, no teu coração, é se dedicando ao Senhor em obedecê-lo e buscá-lo, que você irá contemplar a face gloriosa do Senhor. É pela fé. Quando eu busco ao Senhor, até obter essa certeza e essa convicção na minha alma, de que todas essas verdades são reais, são verdadeiras, são infalíveis, conhecendo e aprendendo sobre Cristo, é que a alegria vai transbordar no coração, é que o amor dele vai transbordar no seu coração. Você vai se sentir abraçado pela sua presença, abraçado pelo seu Espírito. Você vai entrar no santo dos santos da presença dele, aleluia. Ele vai te cobrir com as suas asas, aleluia. Louvado o seu coração, vai transbordar, aleluia, de alegria. Os problemas, as preocupações, a ansiedade, o medo, as aflições vão todas embora, porque a presença dele vai ocupar todos os espaços do teu coração, todos os espaços da tua mente, aleluia. Você vai ser tomado, a paz dele, que excede todo entendimento, vai dominar o teu coração, aleluia. O diabo, as acusações do maligno, do inferno, todas essas coisas serão expulsas do teu coração e da tua mente. E você, pela fé, você vai dizer: eu posso contemplar a glória do Senhor. Você vai dizer: esta é a única coisa que eu preciso. Eu vou pedir ao Senhor, aleluia, e vou buscar que todos os dias da minha vida eu possa habitar neste lugar, que não é um lugar físico, que não é um lugar na terra, mas é um lugar no Espírito de Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe esta igreja.